E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Gontijo, sou psicólogo clínico, doutor em neurociências, pesquisador e fundador do Instituto Ponto Azul. Estou aqui no YouTube, estou aqui no Instagram também, com o meu amigo Júlio Gonçalves, que também é psicólogo, mestre em psicologia, professor universitário, professor no Instituto Ponto Azul, para a gente bater um papo sobre psicoterapia online. É ou não é a carreira do futuro? É sobre isso a nossa conversa aqui hoje. Muitas pessoas vão chegando aos pouquinhos aqui, que já se inscreveram, estavam atentas a esse papo que a gente vai ter aqui hoje sobre um tema muito relevante acerca dessa modalidade de psicoterapia. Especificamente, a gente vai responder se as psicoterapias presencial e a online têm a mesma eficácia, quais são as vantagens da psicoterapia online em comparação com a presencial, como cuidar do vínculo terapêutico nessa modalidade digital. Olha só que desafio, hein? Como os recursos digitais estão revolucionando a psicoterapia e também como captar novos clientes, novos pacientes para atender nessa modalidade online. Quero agradecer a todo mundo, então, que está chegando aqui, tanto no Instagram como no YouTube, especialmente ao Júlio, que está aí para a gente bater esse papo legal. E, ó, esperem até o final, porque vai ter uma surpresinha muito legal para quem tiver ao vivão aqui com a gente. Então, mantenham-se por aí com paciência, que a gente vai revelar aí uma grande surpresa e muita gente vai ficar super feliz com o que a gente tem para dizer, para contar aqui para vocês hoje. Júlio, obrigado, cara, por aceitar essa parceria aí, fazer essa live, conversar com você é sempre muito bom, que você é um cara por quem eu tenho muita admiração, um cara muito estudioso, inteligente, cara, é isso aí, amigo de bons anos já na academia, né? Uhum. Agradeço muito, Dani, né? É uma honra estar contigo aqui. Tá falando sobre esse tema, né? Na realidade, ao longo da minha graduação inteira, quando eu entrei, eu já sempre me aproximei muito das questões tecnológicas, né? Sim. Então, assim, já era um assunto em pauta, já era um assunto que era tratado com importância. Óbvio, a gente teve alguns adventos aí que culminaram nisso, né? Mas a Uhum. psicoterapia online, ela já começa, tem muito tempo. E 2018 ali, quando o CRP lançou aquela resolução, foi em Sim. maio mais ou menos, né? Já setembro, já estava me formado, setembro já estava atuando na psicoterapia online ali. Foi logo Correu já para a no modalidade começo. online assim que o Conselho de Psicologia regulamentou, né, Júlio? Eu esperei a Perfeito. pandemia, cara, e não voltei para o consultório presencial. Eu fiquei Presencial. para sempre agora na modalidade online. Sim, Deu super certo e daqui a pouquinho a gente vai contar, né? Porque sim. que pode ser vantajoso o psicólogo investir na psicoterapia online. Pessoal que está lá no Instagram, eu quero convidar todos para dar um pulinho no meu canal do YouTube, especificamente o canal do Instituto Ponto Azul. Tá aí nos stories o link para vocês acompanharem, para vocês verem o Júlio também. Senão vocês não vão ver nem ouvir o Júlio e não vai ter graça, né? Então, quem está chegando aí no Instagram, pode fechar a live, dê um pulinho nos stories, deixei o link lá para a live que a gente está fazendo agora no YouTube, para vocês verem tudo. Beleza, gente? Então, um abração e fiquem atentos, hein? Quem estiver aí na live até o final vai ter uma surpresa muito legal. Beijão para todo mundo, tchau aqui no Instagram e espera aqui no YouTube, hein? Só tô dando tchau pro pessoal do Instagram por enquanto. E a gente começa o nosso papo aqui. Só um instantinho, Júlio, para finalizar aqui Claro. os procedimentos. Cara, vamos começar então falando sobre eficácia, sobre pesquisa Show. científica, que é uma parada muito importante para a gente fundamentar a nossa prática e para a gente saber se a gente está tendo ou não tendo vantagens nessa modalidade online. Você que é um cara que está estudando esse tema, o que que você viu por aí na literatura científica sobre eficácia de psicoterapia online? Tá rolando ou não tá? É melhor, é Perfeito. pior? É mais ou menos igual à modalidade presencial? Rapaz, né? Acho que assim, é um assunto ainda que carece de muito estudo, obviamente, até porque a gente não tem, Dani, ainda nem as terminologias muito bem definidas, né? Então, no Brasil, a gente basicamente CRP trata ali como serviços psicológicos baseadas nas tecnologias da comunicação, da informação, basicamente, né? Só que quando a gente pensa em serviço de psicologia é muito abrangente, né? A gente está pensando em programa, a gente está pensando em e-books psicoeducativos, por exemplo, isso também é considerado intervenção. A gente está falando de uma psicoterapia mais assíncrona, síncrona. Então, essa questão conceitual dificulta e reflete lá nas pesquisas, né?
Mas falando de modo bem geral sobre a psicoterapia online, aí vamos definir aqui como aquela psicoterapia que a gente faz mediado por alguma tecnologia digital, como a transmissão por meio de videoconferência, linguagem baseada em texto, seja por e-mail, WhatsApp, né, que de alguma maneira tem a presença do psicólogo do outro lado ali em sessões semanais. A gente sim já pode dizer que tem alguns transtornos, né, que apresentam efeitos equivalentes à psicoterapia tradicional presencial, né, semanal ali, digamos assim, tá? Então a gente tem ansiedade, a TAG, a gente tem algum efeito bem interessante, Sim. depressão, transtorno do estresse pós-traumático, mas é óbvio, ainda, né, falta a gente dar uma olhada nesses estudos especificamente para verificar os programas, qual é o formato do programa, o protocolo, porque muda muito, Dani, muda muito. E as meta-análises, né, quando a gente vai avaliar os efeitos, as meta-análises, elas só trazem os dados do efeito, né? Não trazem, por exemplo, a descrição do protocolo, a comparação de quantidade de sessão, que intervenções utilizaram, quais os meios e recursos junto com a psicoterapia online utilizaram. Então, isso ainda tem muito estudo, né? E a gente precisa dar uma olhadinha mais a fundo para entender isso bem. E é legal você ter comentado no início aí que existem várias ferramentas digitais e várias modalidades de psicoterapia online, não é só essa por videoconferência, como a gente está fazendo aqui, embora seja o formato mais tradicional e mais próximo da psicoterapia presencial, mas existe, inclusive, formatos em que o psicólogo tem uma atuação muito menor, existe muito mais psicoeducação, textos, orientações, vídeos, né, que ficam gravados, um suporte mais emergencial em alguns casos, e que eu achei muito interessante, cara, numas leituras que eu fiz recentemente, é que quando os psicólogos usam algumas ferramentas digitais para agregar, mesmo agregando a psicoterapia presencial, a eficácia tende a aumentar. Ou seja, olha que interessante, né? Até entrando na questão do vínculo terapêutico, que é um tema que a gente vai conversar daqui a pouquinho, eu achei muito legal ver esse tipo de resultado, de que o paciente se sente mais em terapia, mais acompanhado, assistido, se tem algum recurso extra, como uma tarefa de monitoramento digital, que ele vai registrar algum comportamento dele, tipo na ativação comportamental. É interessante isso, né, cara? Ou mensagens de texto, orientações assim. Você já tinha trombado com algo do tipo? Você viu já alguma coisa assim? Ou você já usava algum complemento digital mesmo quando atendia só presencialmente? Muito boa. Sim, né? Eu brinco com meus pacientes, né? Que todos os recursos que a gente usa entre sessão é uma extensão minha. Eles têm que pensar que é eu ele na frente, só que num formato, né? adaptado, seja num aplicativo, seja num recurso. Isso bate muito de frente com a prática psicológica, né? Principalmente baseada nos modelos de TCC, de terceira onda, em que a gente não está ali somente na terapia para apagar incêndio, né? A gente precisa que os conteúdos da sessão, sejam quais forem eles, sejam estendidos de alguma maneira e generalizados para os outros contextos de vida. Eu acho que a nossa maior preocupação como psicólogo é essa, né? Que essa generalização de comportamentos ocorra e que, em alguma maneira, ele se exponha a novos comportamentos, a novas interações, para realmente esse processo de aprendizagem adaptativo, que é o objetivo da psicoterapia, aconteça. Né? E sim, eu já usava logo assim, quando eu estava no presencial ainda, porque eu fiz diferente, né? Eu comecei no online, estendi para o presencial, mantendo o online com algumas pessoas, e depois voltei, né? Agora voltei ali em 2020 para o online e não estou mais no presencial faz um tempo. Eu já usava muitos recursos, principalmente aplicativos, Dani. Né? Aplicativos, principalmente de registro de humor, monitoramento. Tanto que, na época, a gente começou a desenvolver projeto na universidade, junto com o curso de Ciências da Computação, até saiu um artigo, semana retrasada, dessa professora, Oh, que legal. de uma proposta de um aplicativo e de um sistema web para psicoterapia. Então, baseado na TCC, né? Então a gente tinha lá um aplicativo que verificava o humor, registrava a situação, pensamento, emoções. Tinha uma parte no aplicativo também de contestação cognitiva,
né? E um sistema web para a formulação de caso. Então, as informações que o paciente lançava no aplicativo já alimentava a formulação de caso no sistema web. Claro, é um projeto piloto, ele não está ainda disponível, né? É um projeto piloto preliminar, então tá ainda só em fase de artigo, uma proposta teórica, um produto bem rústico, assim, por assim dizer, né? Mas desde aquela época eu já era tentado, em alguma medida, usar coisas que estendiam a minha presença para além da psicoterapia. Que é essencial, né, Dani? É essencial. A gente sai de um modelo de psicologia que era muito ali, né? Aquela sessão, pronto, não tem mais interação com o paciente. E a PBL hoje já demonstra isso, né? Que a gente precisa manter essa extensão para que a gente consiga ter mesmo uma prática baseada em evidência em psicologia focada no desfecho clínico mais efetivo possível para a vida dele, né? Então, assim, tem muita coisa. E saiu um estudo recentemente, inclusive, apontando que os psicólogos que trabalham com tarefas de casa, com essa extensão da terapia que você falou, acabam tendo melhores resultados do que aqueles que só fecham com uma reflexão, uma orientação, uma coisa mais, né? Então, você ter um recurso extra consulta, seja ela digital ou presencial, é um elemento que está sendo associado consistentemente com desfechos clínicos mais favoráveis. E assim, uma coisa que a gente começou a falar sobre essas vantagens, queria te ouvir um pouquinho, pode falar da sua parte mais pessoal, assim, depois a gente traga umas figurinhas, mas por que você não voltou para a modalidade presencial? Por que, como eu, você acabou permanecendo com atendimentos apenas remotos? O que rolou? Boa, tá? Então, assim, acho que uma das principais coisas que essa modalidade me permitiu é sair da minha localização geográfica, sabe, Daniel? Então, acho que esse foi o maior motivo, assim, porque tu vai construindo um grupo, né, de pessoas que te conhecem seu trabalho, quer psicoterapia contigo. Então, no formato tradicional, aquela coisa muito geográfica limita muito, né? Então, é o teu consultório na frente, com o teu nome, com o teu contato, a pessoa passa, já perde informação, enfim, fica muito limitado. Tem as redes sociais, obviamente, mas uma pessoa que mora, né, em 90 quilômetros da cidade, dificilmente ela vai vir fazer o atendimento contigo. Até pode, né? É comum, já aconteceu, mas fica muito oneroso, né? Porque chega um ponto da terapia que a pessoa não vai mais, porque é muito oneroso mesmo esse deslocamento, imagina, toda semana, né? Cara, cidade grande, eu morei em Belo Horizonte por muito tempo, agora eu estou em São Paulo, e eles brincam que BH é uma roça grande, né? Então o pessoal até ri quando fala que Faz BH é cidade sentido. grande. Mas, ainda assim, BH sendo uma capital relativamente pequena, cara, o trânsito, você gasta 50 minutos, 1 hora para se deslocar de um ponto ao outro da cidade, dependendo do horário. Imagina isso para o paciente, o estresse, o gasto também. Às vezes é um estacionamento que você tem que pagar ali 1 hora, 1 hora e meia. Cara, é um custo de grana, de tempo, de energia, eventualmente, porque você se cansa no trânsito. Mas essa vantagem que você falou de romper com essa barreira geográfica, para mim, é uma das que mais pegam mesmo, cara. É você não ter mais esse limite. Eu tenho paciente que mora em Londres, por exemplo. A Nath atende gente de Portugal. É muito doido você conseguir captar pacientes que estão em qualquer canto, não só do Brasil, mas do mundo. É claro que, quando eu falo do mundo, geralmente a gente acaba tendo acesso aos brasileiros que estão morando fora. Mas se você manja do inglês ali e tal, eventualmente você pode até atender estrangeiros também. Perfeito. Já tive procura, inclusive, tá, para atender estrangeiro, né? Mas é muito comum, porque a tua rede vai ampliando, né? Então a gente tem a questão, não tem limitação geográfica, ou seja, tu consegue ampliar tuas fronteiras enormemente, né? E isso é muito potencial, porque rapidamente tu consegue ter bastante paciente, né? A concorrência reduz muito, porque como tu estende as barreiras geográficas, tu tem muito mais possibilidade, não tem essa coisa tão forte da concorrência. Isso nos leva, talvez, a uma segunda coisa, né, Dani, que tu comentou aí, que é a flexibilidade, né? À medida que tu não perde tempo, ou no trânsito, em grandes distâncias, enfim, entrou no carro vai perder tempo. Eu acho que em qualquer cidade, hoje em dia, a gente pode tratar isso como uma premissa, né, básica. Qualquer cidade, a não ser que seja do interior, bem do interior mesmo, que nem precise tanto de carro, tu perde tempo. Então, isso eu acho que também está amarrado com a questão da flexibilidade, né? Consegue amarrar horários mais flexíveis, às vezes uma sessão, enfim,
acontece alguma coisa, o paciente vai até o consultório, tu tá sem bateria, tu tá no trânsito, não vai chegar a tempo, não dá tempo de mandar mensagem, o paciente já tá lá, aí quando tu chega, tu já tem o outro paciente, aquele, desculpa, eu não vou poder te atender, eu só tenho esse horário, se tu quiser a gente pode seguir. Olha a quantidade de problemas que podem acontecer. No online não, né? Caso empurre uma agenda e tu atrase alguns minutos, é muito mais fácil realocar. Por quê? Porque o paciente tem mais liberdade de gestão da agenda dele, pelo formato online, por não deslocar, e a gente também consegue colocar em horários, às vezes, que são altamente estratégicos, né? Não tem esse negócio mais, um horário... Eu tinha muito isso, tá, com os pacientes, 6 horas é ruim, Júlio, porque eu não sei se eu vou chegar... Eu nunca sei se eu vou chegar 6 horas para atendimento, né? Porque não se sabe, né? O pico ali das 5 horas, 5 e meia, e aqui não tem, pode marcar 6, 5 e meia, 5, que simplesmente sempre se dá um jeito por justamente essa maior flexibilidade de horário, né? Acho que é outra vantagem dentro disso. Fora que o paciente pode estar em diferentes localidades, ele pode estar viajando e ele ainda assim vai ser atendido por você. Claro que existem questões éticas e cuidados, mas depois qualquer coisa a gente conversa com mais calma sobre isso, sobre o ambiente onde ele vai ser atendido e tal, tem algumas questõezinhas assim, mas aumenta essa flexibilidade também de localidade, onde quer que ele esteja, dá para ajeitar, dá para organizar alguma coisa ali para ver o atendimento, também existe essa vantagem. Agora, uma questão que às vezes surge, eu até fiz uma enquete no meu grupo do Telegram, e acho que eu fiz... Não, no Instagram não fiz essa pergunta não para o pessoal. É sobre a questão do vínculo terapêutico. Na sua experiência e o que você já viu também na literatura científica, essa questão do vínculo é mais difícil, é mais fácil, é semelhante, sei lá, quais são os desafios que o atendimento na modalidade online coloca pensando nessa aliança terapêutica, na qualidade da relação entre psicólogo e paciente? Perfeito. Essa é uma boa pergunta, Dani. Porque, assim, a gente trata, né, principalmente nos modelos mais atuais de psicoterapia, a PBE, principalmente, essa coisa da relação terapêutica é meio que a bússola, né, de um desfecho clínico favorável, né, e da nossa prática, né. É ela que vai ditar, assim, as minhas condutas e como o paciente se comporta em direção à mudança. Acho que é a bússola de toda a psicoterapia. E, assim, eu acho que a maior preocupação ao longo dos anos as instituições não terem liberado mais cedo essa modalidade online, se a gente olhar na literatura, a psicoterapia online, a modalidade online, as intervenções online, elas já existem fazem 20 anos, é muito tempo, né? Claro, não cabe aqui falar tudo, mas é bastante tempo. A gente acha que foi a pandemia que alavancou, não. Já se estuda isso há muito tempo, só que sempre com ressalva, coisas muito limitadas, apreciação, né? Talvez a pandemia tenha acelerado a popularização da psicoterapia online, de uma coisa que talvez já estava começando a acontecer e que antecipou aquilo que ia se estabelecer daqui a pouco, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Ótimo, não, e é exatamente isso, tá? Ela alavancou de forma muito mais rápida, né? Bem acelerada. Mas a gente já tem desde a década de 90 ali estudos sobre intervenções online, né? Sim. A gente tem ali, a partir de 2012, foram liberadas 10 para estudos experimentais. Podia fazer 10 sessões com pacientes ali, em alguma medida, Tinha limite aqui no Brasil, né? Tinha um limite no Brasil, exato. Eu estou falando mais do Brasil, né? Fora, assim, mas tinha limite aí para estudos experimentais. E é óbvio, a ciência funciona assim, né, Dani? Eu acho que esse cuidado ético em relação ao que tipo de intervenções a gente vai disponibilizar e liberar, pensando na saúde mental, ela é muito importante, realmente, né? Mas isso já existe há muito tempo. Eu acho que uma das maiores preocupações, se a gente olha os textos, é essa questão da relação terapêutica, o medo de que a gente não consiga transpor para o formato online toda essa coisa, né, da interação, do comportamento, né, do afeto. Porque olha só, aqui vocês não estão vendo as minhas pernas, não estão vendo as pernas do Júlio, então aquele balançarzinho às vezes ali, no momento de ansiedade, de expectativa, às vezes a gente pode perder alguns elementos assim. Exato. Mas parece haver alguns estudos sugerindo que não é uma perda tão significativa, porque a prosódia, né, a forma como a gente fala, a expressão facial, em boa medida isso tudo é preservado, né, cara? Exatamente. Não existe uma perda assim tão drástica também, né?
Aí é justamente nesse ponto assim que eu acho, né? Acho que o medo foi um pouco infundado, né? Poderiam ter investido mais, né? Claro, a pandemia surgiu e permitiu isso, né? Podia ter sido mais cedo. Porque são comportamentos simples que nos garantem que a relação terapêutica seja bem estabelecida, né, Dani? Às vezes, um contrato bem elaborado já é, assim, 50% da relação terapêutica, né? Um contrato psicoterapêutico com um bom alinhamento de expectativa do que se espera, do Uhum. que vai acontecer, Sim, sim. né? Essa questão, um simples cuidado com a conexão da internet já resolve isso também, né, que eu acho que é um ponto que pega mais, tá? Historicamente falando, essa coisa de como vai se conectar, como que vai ter essa interação um olho no olho, exatamente o que tu falou, microexpressão, o pezinho batendo, como é que a gente vai replicar isso, né? Então hoje a gente tem um vídeo, Aham. né? Uma conexão boa e um vídeo bom, né? E aí envolve a questão até de equipamento, né? Uma câmera boa, um fone bom, tudo isso já dão passos gigantescos para aumentar essa relação terapêutica, né? Então, acho que isso é o mais importante. Tem comportamentos relativamente práticos e simples que permitem a manutenção efetiva dessa relação. Outro dia, eu lendo um pouco sobre isso, eu trombei com um estudo que encontrou um dado muito curioso, que, na verdade, para determinados tipos de caso, a interação online, a consulta virtual, ela tem a vantagem para o vínculo terapêutico de a pessoa. É como se ela tivesse se sentindo menos invadida, menos avaliada, Uhum. menos julgada. Talvez em alguns casos, como o uso de substâncias psicoativas, alguns tipos de clínica, vamos pensar assim, essa pessoa se sinta com mais privacidade porque tá ali no seu quarto, tá no seu ambiente. Imagina também, né, para uma pessoa que está com dificuldade de sair de casa, a Sim. vantagem, né, uma vantagem lá de trás do outro tópico que eu não tinha me lembrado, de não ter essa dificuldade toda de pegar um trânsito e, sei lá, a pessoa tem agorafobia. Tudo bem que existem as exposições e ela tem que se expor, né, tem que ter uns exercícios, mas assim, em determinados contextos pode ser uma vantagem nesse sentido também. Mas eu estava falando antes que tem alguns dados sugestivos de que para algumas pessoas mais inibidas, com essa dificuldade de exposição, de ser avaliada e tudo, o lance de ser digital, online, pode ser, num primeiro momento, uma vantagem para Perfeito. ela, enfim, se desembolar um pouquinho mais, né? Para falar um pouquinho mais, para não se sentir assim tão avaliado. Achei esse dado muito curioso, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, tem algumas questões, né? Vamos pensar assim, não é um mar de rosas, não é que tudo seja melhor e tudo, mas existem vantagens. Uma vantagem que foi colocada aqui também por uma pessoa que está assistindo a gente. Cadê, gente? Quem que escreveu isso aqui? Eu já ficou para trás aqui nos comentários. Ah, foi o Júlio César, achei aqui, ó. Gasta pouco para captar clientes, e teve outra pessoa que fala, a Beatriz, só o valor do aluguel da sala não compensa. Então, assim, você já não tem esse lance do aluguel. Exatamente. Olha Exatamente. uma vantagem econômica também, né, Júlio? Você não tem que Cara, desembolsar ali, sei lá, 500 pratas todo mês para sublocação ou para um aluguel. Pode sair mais caro do que isso se é só sua sala, né? Na verdade, dependendo do local e do tamanho da sala, é muito mais de exato. reais, né, cara? Tu foi querido em falar 500, né? Pelo menos aqui na região onde eu moro, né? Que é mais Balneário Camboriú, Itajaí, é bem oneroso, assim. Mas sim, faz todo sentido, né? Eu sempre brinco, né? Pô, não gasta, então, assim, olha que legal, porque aí, à medida que tu não tem esse valor investido numa sala presencial, tu consegue gastar com equipamento, né, Dani? E o equipamento vai durar muito, muito tempo. Então, isso aí também tem a ver com a relação. Então, tem como. Pega esse valor, 2 meses, 3, compra equipamentos bons que tu garanta essa conexão, a interação por vídeo em alta qualidade, um microfone muito bom que reduz o ruído. Cara, tem um consultório melhor do que o presencial, dependendo, né? E é muito legal isso que tu falou da questão da exposição no início, né? Que é essa questão do maior anonimato no começo, né? Porque eu tive muitos casos, cara, no presencial, né? E acho que vale frisar, a gente não está desfazendo nenhum modo, modalidade presencial, ele é muito útil, né? Assim, né? É o começo da psicologia, então, assim, ela já está mais do que provado que ela é efetiva, né? Mas agora a gente está falando aqui da psicoterapia online. Eu tive muitas vezes situações com pacientes no presencial que eles se incomodavam até mesmo na sala de recepção. Então, esse é um problema que a gente não consegue controlar, né? Por exemplo, no presencial. Pega uma recepção que Exato. não é muito... Que tem muitas pessoas, né, que estão esperando, que tem um fluxo de clínica muito grande. Nosso Sim. paciente, dependendo ali da demanda que ele tem, se torna altamente... é,
altamente aversivo aquele ambiente da recepção. E, obviamente, que isso pode até motivar, né, estabelecer aí a redução dele, a frequência dele de buscar clínica, dependendo da interação que ele pode ter. Então, Dependendo, nesse primeiro né? momento é mais desafiador para alguns tipos de caso. Agora, Exato. tem muitos elementos que são comuns do vínculo terapêutico, né, Júlio? Igual você acabou mencionando aí, que tem semelhanças também. O contrato, você falou, a clareza com que a gente vai estabelecer uma comunicação, quais são os objetivos da terapia, o que que é o papel do paciente, o que que é o papel do terapeuta, como Exatamente. a gente vai trabalhar o empirismo colaborativo, né, o trabalho em equipe. Então, são tantos os elementos que vão contar para essa aliança, aquela aceitação incondicional, você ser Uhum. empático, não está ali para julgar a pessoa, você está ali para validar as experiências dela e ajudá-la a conquistar os objetivos, as mudanças comportamentais, cognitivas que ela almeja, obviamente, mas se colocando como um aliado nesse processo. Várias coisas são similares, né, cara? Assim, boa parte do trabalho que a gente faz online é semelhante àquele trabalho, aos aspectos da aliança terapêutica que a gente cria no presencial também, né? Então é bom ressaltar que há muitas semelhanças também, não é uma coisa de outro mundo assim, não, né? Não, ao contrário, é muito semelhante, né? E É, claro, essa semelhança, né, Dani, que nem eu sempre brinco, né? Essa semelhança vai acontecer à medida que o psicoterapeuta olhar para sua prática, né? Não é só sentar na frente do computador ou do celular e fazer qualquer coisa, né? Não é assim. Aí a gente está falando de outra coisa importante na relação terapêutica, que é o setting terapêutico, né? Isso aqui é um setting, né? Não é um celular na vertical ali, com as coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui do lado, não. Esse é o comportamento. Esse é um comportamento que vai aumentar ou reduzir a aliança com o paciente. Tanto nossa, tem jeito de organizar isso, né? A gente tem instruções, orientações, tá? Como fazer isso da melhor forma possível, e da parte do paciente também, né? A gente manter, lá no contrato isso já deve acontecer, do espaço que ele vai receber a psicoterapia. Também é importante. Tem jeitos de a gente comunicar isso e pedir isso para o paciente, né? Não é de qualquer jeito. Então, sim, é muito equivalente. Acho que vai muito do quê? Da postura do psicoterapeuta, do psicólogo, e de ele ter acesso a esse conhecimento, né? Que eu acho que é o primordial, né? Tem jeito. exato, exato. Muitos se veem despreparados, não estudam sobre isso, ou não veem isso na faculdade, por exemplo, e aí eu vou para o presencial mesmo e tal. Pode acabar tendo um desconhecimento que desmotiva a procurar esse caminho, que pode ser muito mais rentável, muito mais promissor para a carreira do psicoterapeuta. Inclusive, você deu uma palhinha sobre isso no início, que são os recursos digitais, que eles podem acabar sendo vantajosos, superando até mesmo alguns recursos da psicoterapia presencial, né? É curioso isso, porque hoje eu não uso mais papel. No meu consultório eu não Cara, estou ali riscando nada, né? Eu estou aqui, inclusive, só para dar um exemplo, com a sua janelinha aqui aberta, te vendo. Aqui em segundo plano tem o chat passando e tem como se fosse um terceiro plano, né? Uma terceira aba com o meu bloco de notas, com algumas coisinhas aqui que eu passo o olho sobre a pauta da nossa uhum, conversa e tal. E você pode ter um esquema parecido durante o atendimento. Não estou dizendo aqui que você vai ficar escrevendo enquanto você atende a pessoa. É uhum, claro que a gente tem que tomar cuidados, principalmente na modalidade online, quanto à questão do vínculo, para a pessoa sentir que você está ali presente com ela, olhando nos olhos dela, ou na webcam, né? Enfim. exato, Tem exato, essa exato. questão, posicionar a webcam mais perto aqui, como se você tivesse conseguindo olhar nos olhos da pessoa. Tem alguns cuidados assim que idealmente a gente tem que ter, mas esses recursos digitais podem revolucionar mesmo, né, Júlio? Podem Ah, trazer muitas vantagens legais. Eu queria até dar um exemplo de algo que eu tenho feito, que é usar muito o Google Drive, né? Os recursos que a Google oferece gratuitamente. Eu estava com um paciente uma vez que tinha que registrar os seus sintomas de ansiedade barra crise de pânico. uhum, Daí a gente criou ali eu criei, na verdade, né, um Google Forms para ele preencher, fazendo os xizinhos ali, marcar a frequência, a intensidade, algumas coisas muito simples, com um link que ele tinha acesso ali, eu mandei pelo Zap, e ele ia registrando ao longo da semana. Então, uma perfeito. coisa que às vezes podia ser muito mais custoso para um paciente, para você formular primeiro, né? Talvez ter que imprimir alguma coisa para ele monitorar, ele levar o papel para casa, dobrar, pôr na carteira ou na bolsa, parar para. Cara, tendo isso em mãos ali no celular, de fácil acesso, num clique você já está ali
na tabelinha para fazer o registro rápido. É uma coisa que facilita muito a vida do psicólogo e do paciente. Do psicólogo, porque você abre ali na hora da sessão, no início da sessão com o paciente, já tem ali os dados para você. O que aconteceu, o que não aconteceu, você já faz ali aquela conversa sobre essa tarefa de casa, a experiência que ele teve. É muito legal ter esse tipo de registro, muito prático, né, mano? Perfeito. Cara, assim, é incrível, né? Porque antigamente a gente tinha que ter tanta coisa, né? Ter que avaliar antes, fazer. Então, hoje tu joga esses dados no Excel, tu já cria uma média, tu já cria um desvio padrão, tu faz uma correlação, consegue fazer milhares. Eu costumo fazer isso, tá? O auto-monitoramento psicológico, vamos mandando, eu jogo no Excel na sessão, vamos dar uma olhadinha aqui, o que que bate, o que que não bate, né? Correlação é uma coisa que eu faço muito, tá? Faço Olha correlaçãozinha ali, só, hein? o sono tá ruim, né? Quando é sono, tantos dias, 20 dias de registro do sono, 20 dias de registro da ansiedade, 20 dias de registro da depressão, 20 dias de registro de atividade física, e a gente vai batendo. Pô, Show. o sono piora quando tu tá mais ansioso, então a gente tem que trabalhar isso aqui, isso é uma demanda Identificar primária. os padrões. Aham. Exato. Então, assim, fácil a gente Maravilha. consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas aí entra aquilo que eu falei do conhecimento, né? A gente tem que ter o conhecimento, tem que ter uma orientação, tem que ter um passo a passo para Exato. isso. E É tem que muita falta, gente falta. que é ansiosa para mexer com esses recursos digitais, né, Júlio? Que às vezes falta alguém para instruir, para mostrar um pouquinho dos caminhos ali. Porque você é um cara diferenciado. Querendo ou não, bicho, você é um cara que gosta de tecnologia, que gosta de computador, dos aplicativos. Você desenvolve algoritmo, né, de coisa. Caraca, velho, você é um cara diferenciado, né? Ah, mas mesmo um cara mais mediano como eu, de habilidade barra interesse nas coisas digitais, cara, foi um salto que eu dei na minha carreira quando eu passei a me dedicar aos atendimentos online. Você vai aprendendo tanta coisa que é tão fácil, tão simples, e que antes você Não catastrofizava. dá. Nossa, isso aqui é muito difícil, eu não vou conseguir aprender. Cara, é Exato. muito simples, tem muita coisa que é muito acessível, né, cara? E falta, às vezes, é isso, o conhecimento e o caminho das pedras ali para as pessoas descobrirem o que a gente pode ter em mãos. Sim, Dani, acho que essa coisa do medo que tu fala é muito importante, tá? Eu dou supervisão e muitas vezes eu tô, assim, com o supervisionado comentando sobre público, nicho, e muitos têm isso, é medo ainda, sabe? Eles se colocam em tantas coisas, né? Atendendo presencial, fazendo atendimento em grupo. Óbvio, ele quer monetizar o que gastou na faculdade. É 5 anos de investimento, e não é pouco, né? E às vezes está lutando nessa coisa presencial, aluga, manda fazer consultório e gasta alguns milhares ali, né? Porque não é fácil mandar consultório, é logo, é caro, consultório é caro, é a fachada, enfim. E às vezes eu comento, vamos pro online. Eu teria muito paciente para te indicar se tu topasse online. É possível, a gente consegue. Então, o que eu vejo muito essa resistência é medo, sabe? Só que tu fala, né? Ah, diferenciado. Cara, eu não manjo nada de programação, né? A grande questão é a curiosidade de olhar, né? De olhar aqueles aplicativos. A coisa já está pronta, um aplicativo já está pronto. É só tu explorar minimamente as configurações, saber para que que serve e fazer teste, empiria, teste, vai testando, vai vendo, né? E acho que esse que é o problema, sabe? Muitas vezes. A questão, né, do chat GPT agora, né? Muita gente medo de acessar, né? A minha noiva estava com medo de olhar que não, nem sei, não vou saber mexer um negócio. Digo, Raíssa, é só tu entrar, logar, aí vai ter uma caixa de texto que nem tem os SMS antigos, tu digita ali e tu vai conversar com o Bolt. É só isso. Ah, é? Não tem que fazer isso? Não, é só conversar. Tu fala, tu bota e ele te dá a resposta. Claro, as perguntas têm que ser bem feitas, né? Mas, enfim, ó, o medo, né, de acessar, e às vezes não. Um Excel, um PowerPoint, né, um aplicativo. Às vezes é isso, é só entrar, olhar e, óbvio, e ver como é que isso pode se encaixar na nossa prática, né, Dani? Às vezes é 5 cliques, Sim, né? sim. Tu olha uma vez, tu pega ali, tu entende o negócio e deu. Não precisa programação. Eu tenho muito envolvimento com essa coisa de tecnologia, mas quem faz são os outros, Dani. Eu não faço nada. Eu só da orientação psicológica, sabe? Pô, isso aí para mim seria importante assim, para mim seria importante Você é o assim. cara das ideias, dos insights, né? E você, quando trabalha com um aplicativo, alguma coisa assim, tipo aquele sobre depressão que você estava A inteligência desenvolvendo, artificial, aham. inteligência artificial, mas aí você tem uma equipe, né? Você tem alguém para mexer nessa parte da programação e tal. Mas assim, querendo ou não, ainda assim, você é um cara que está mais à frente. Eu te vejo assim, cara. É por Não isso que eu tá, te tipo, chamei também. a persona já tá feita, né? Não, sim. Ó, a Miriam fez um comentário interessante aqui no chat. Ela falou que sente que entre os profissionais o online está cada vez mais aceito, já entre o público em geral ainda existe uma certa descrença nessa modalidade. Eu não sei se você tem a mesma impressão, Júlio, que a Miriam,
mas eu tive um pouquinho essa impressão no início, quando eu fiz essa migração em função da pandemia. Alguns pacientes ficaram um pouco assim, hesitantes. Cara, mas online, será? Às vezes a gente espera isso passar, não vai demorar não e tal. Eu falei, não, tudo bem, claro que é direito dele, né, de querer ou não, mas todos, exceto um na época, migraram para online, e alguns que estavam mais resistentes, mais hesitantes, falaram depois, me deram esse feedback. Daniel, muito melhor, cara. Eu tô achando mais prático, mais barato, essa questão do tempo que a gente falou. Eu acho, Miriam, que no início houve uma resistência maior, porque pode ser que para muitas pessoas isso fosse inimaginável, o quê? Eu vou conversar com um psicólogo, mas vai ser online e tal. Mas eu acho que o negócio agora se popularizou e está muito mais tranquilo. Eu não tenho visto esse receio, essa descrença. Às vezes, para ser bem franco, eu trombo, porque muitas pessoas me pedem indicação. Daniel, você atende ou não atende? Tem alguém para você me indicar? Não sei o quê, não sei o quê. E aí tem, às vezes, pessoas que me perguntam se conhece alguém que atenda presencial, eu prefiro presencial. Mas é assim, cara, Claro. 5%, jogando assim, sabe, meio pro alto, assim, 1 a cada 20 me fala que prefere presencial. Eu estou vendo uma demanda muito maior ultimamente de atendimentos online. E tem um público da idade ainda, né? Tem a idade, né? Que normalmente, pelo menos comigo, eu vejo, assim, quem mais procura presencial tem uma faixa etária, assim, que prefere, né? Mas, sim, no começo, acho que, assim, comigo, a mesma coisa, Dani. No começo, assim, tinha essa dúvida, tá, mas funciona ou não? Como é que é? O que a gente vai fazer, né? Assim, nos últimos 2 anos, assim, acho que uma vez ou duas aconteceu novamente, tá? De perguntar. E foram pessoas, assim, da região aqui onde eu atuo, né? E claro, como a gente acaba ampliando o escopo, muita gente é de fora, né? Já procura online. Então, eu acho que isso nos leva a outra vantagem da psicoterapia, que é o acesso a especialistas, né? Que às vezes naquela região não tem, é muito limitado de profissional em determinada área que trabalha com depressão, que trabalha com ansiedade, focado. Então, acho que essa questão do digital também me permite isso, ela amplia a busca por especialistas, né? Então, a pessoa, sabendo que tem online, ela já consegue diretamente no profissional, tanto para as demandas relacionadas aos seus problemas, né? E até mesmo supervisão, né? Antigamente era tão inacessível tu ter um supervisor de outra área. Hoje tu consegue por meio da supervisão online, por exemplo. Não é o tema daqui, né? Mas só abrindo um bracinho, né? Antigamente era o professor que estava mais tempo que tinha uma clínica que atendia, mas não, hoje tu consegue profissionais de outros estados, até de outros países, e a mesma lógica, essa extensão acontece com os pacientes. Então ele consegue buscar profissionais, e isso comigo é muito comum, tá, Dani? Pô, procurei tu porque tu trabalha com tal coisa, né? Bah, aqui na minha cidade não tem uma abordagem mais empírica que trabalha com ciência. Exatamente. E eu te achei, uma Nutri lá de tal cidade me disse que trabalhava com PBE e me indicou o teu trabalho. Pô, cara, lá de Minas, né? Da tua cidade, não, lá de Minas, da Amazônia, lá da Austrália, né? Então, assim, isso também é outra vantagem enorme relacionada ao que tu falou, né? Agora, é uma grande vantagem essa inexistência de barreiras, de limitações geográficas para a gente captar pacientes, mas não basta isso para os pacientes choverem ali na clínica, né? Então a gente entra na nossa última parte aqui da nossa conversa, que é sobre captação de pacientes ou clientes. O que está acontecendo aí para algumas pessoas estarem com o consultório lotado e outras estão ali na luta, na peleja, mesmo atendendo online. Tá difícil, o que está acontecendo aí? Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu já aprendi assistindo pessoas que trabalham com marketing de forma geral e também sobre crescimento de Instagram, crescimento no YouTube, que eu andei estudando isso há uns anos, quando eu comecei meu canal e também quando eu comecei o meu Instagram. Uma coisa que eu às vezes reparo, Júlio, até em colegas nossos, é assim, o psicólogo ele não se apresenta no seu Instagram. Ele não está dizendo que ele é psicoterapeuta, que ele trabalha com isso. Então já começa meio mal, porque quem entra no perfil não tem essa clareza. Eu mesmo nem me apresento assim. Galera, eu atendo como psicoterapeuta com a TCC, alinhado aos princípios da PBE e tal, porque hoje o meu consultório está
legal, não estou, digamos assim, né, Não há captando, precisando necessidade, captar. né? Não há E eu necessidade de tô, é captar. isso, eu tô focado também na pesquisa, na divulgação científica, nos meus projetos, concursos e tal, então eu não tô querendo pegar mais pacientes, já tem um bom tempo, na real. Mas tem psicólogos que já falham, já pecam nesse aspecto de não se apresentar, de chegar alguém ali no seu perfil e não entender. E você mencionou um ponto muito importante, que é a especialidade. Você é Uhum. bom em quê? Em que você se especializou? Qual é o seu diferencial? Porque aos montes existem psicólogos ali no Instagram, no Facebook ou em outras plataformas para oferecer seu serviço. Então, essa especialidade em relacionamentos amorosos, em transtornos de ansiedade, em depressão, toque, autismo, o que, que é a sua praia? Então, Perfeito. é bom a gente ter Muito um bom. pouco de nicho, sinalizar em que a gente é bom e não ser tão generalista assim. Isso pode ajudar no primeiro momento. Outra coisa que eu queria colocar para quem está acompanhando a gente, eu sei que muitos vieram até interessados nesse assunto. Eu não sou especialista nisso, não, mas eu tenho uma surpresinha para vocês sobre esse ponto do marketing para psicólogos para falar daqui a pouco, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que eu estudei, do que eu tive como experiências, mas quem sabe mesmo, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, tem essa questão também da credibilidade, uma Uhum. coisa que eu ouvi muito de muitos desses Quem consultores trabalha com mais isso, né? que trabalham com isso. Que credibilidade você tem em termos de você ser um bom profissional? Que títulos você tem? Suas formações? Um pouco dessa especialidade também é importante. Você tem que passar confiança. A pessoa vai te olhar ali, você, a princípio, é só mais um psicólogo que tem um perfil profissional ali no Instagram. Por falar em perfil profissional, é uma coisa que é muito controversa. Mas eu vejo mais benefícios quando existe qual que é a palavra? Você dá uma cara mais profissional para o seu perfil do que Sim, deixar uma coisa muito pessoal. pessoal. Embora eu ache legal ter alguns elementos da sua vida pessoal, vira e mexe mais pontuais ali, eu acho que dá um pouco de calor humano, saca? Não sei se você concorda com isso. Perfeito, concordo, mas é isso que tu falou, são pontos, né? Não precisa expor tudo, né? É aquela coisa muito pontual Exato. só para equilibrar aquela coisa profissional, trabalho e vida, né? Sim, perfeito, bem colocado. Me casei, meu filho nasceu, né? Tem umas coisinhas legais, eu tô de férias. Tem uma coisa que eu penso, porque é uma faca de dois gumes. Uma aula do curso de Psicologia da Religião, que a gente está fazendo lá no Instituto Ponto Azul, vai ser dada pela Camila Torres, que é uma psicóloga muito fera, sobre como lidar com questões religiosas e espirituais na clínica de forma ética, científica e Caramba, tal. muito Ela bom. fala, não é errado você ter algum elemento religioso no seu consultório, sei lá, o que quer que Sim, seja. sim, Não, não sim. é, não tem ali no código de ética falando que você não pode Tem que ter, sei lá, um tirar. crucifixo ali. Não é que seja errado. Ou você tá com um pingentinho com um crucifixo, ou alguma coisa de uma santa. Não é errado. Agora, saiba que o paciente pode reparar, vai ter uma noção sobre você, sua identidade teológica, sobre o que você acredita ou não acredita, e isso pode ser uma questão para ela, Exatamente. positiva ou negativa. Ela pode se sentir mais à vontade para falar de suas experiências com a religião, sejam elas boas ou ruins, ou pode se sentir inibido, porque você é de uma religião diferente. Então, o Exato. que a Camila fala? Tem muita coisa que não é nem errado nem certo. É algo que você tem que estar preparado para bancar, é a palavra que ela costuma Competências. usar. Boa. Se o paciente trouxer isso como uma questão, se isso incomodar ele, como é que você vai saber que incomodou? Então, existem alguns riscos na nossa exposição, seja ela da sua visão religiosa, com esses pequenos elementos, ou da sua visão política lá no Instagram. Você vai postar ali, eu no candidato A, B ou C, mas. Exatamente, exatamente. É a sutileza, né, Dani? Essa sutileza. Assim, a Exato. gente tem comportamentos padrões entre todos, então, assim, aproveitar isso, né? É isso que tu falou. Às vezes é uma comida, às vezes é um noivado, às vezes é um livro novo que não tem a ver com Sim, psicologia. Então, são sim, pequenos apontamentos, eu acho, né? Essa exato. dose aí de humanidade, digamos assim, dentro da seriedade. Exato, exato. Então, é legal ter essa humanidade, esse calorzinho humano ali no perfil também. Nossa, tem tanta coisa para falar sobre esse tema, é muito legal. Muito Isso pode complexo, né? estabelecer conexão também sobre valores, crenças, essa sensibilidade, assim. A questão da Mas é relação isso. terapêutica, se ele vir a ser teu paciente, aquilo ali já vai estar conectado, isso é bem comum. Ah, entrei no Exato, teu perfil, eu vi tal coisa, eu já gostei, tinha que ser tu. Tipo, já me aconteceu, exato. né, Dani? Pode Um rolar uma comentário. identificação ali fácil, assim. Tem psicólogos que trabalham muito com o público LGBTQIA+, por exemplo, então levam Exato. elementos assim.
E assim também eles se conectam com clientes em potencial e tudo, porque, bom, é o tipo de trabalho que fazem. Então, tem alguns elementos assim, né, da própria vida que podem ser importantes a gente compartilhar. Mas não é que não possa compartilhar alguns outros um pouco mais delicados do ponto de vista. Críticos. Mas você tem que saber se você quer bancar, se vai valer a pena para você. Colocar Exato. alguma coisa da sua religião, por exemplo, da sua visão política. Você tem que saber por quê. É uma faca de dois gumes. Dois gumes. Você pode trazer algum prejuízo para a relação terapêutica com alguns pacientes que já estão ali sob seus cuidados. Nossa, mas você é de direita? Eu não imaginava isso, Aham. cara. Não, mas como é que você vai votar? Né? Pode ser uma questão, e tem pessoas, né, nesse momento polarizado que a gente está politicamente, pode ser arriscada Com essa certeza. decisão. Agora, dependendo de como isso está na sua vida e como que isso talvez converse com a psicologia, sei lá, pode ser que também seja uma fonte, uma forma de pessoas se identificarem e se sentirem, bom, essa pessoa me entende e tal. Apesar de que eu tenho que falar isso aqui, Júlio, antes que eu me esqueça. Ah, Isso não quer dizer que você, durante a sessão, possa falar sobre política, religião, uma visão filosófica, ideológica, querendo impor isso ao paciente, é totalmente diferente. influenciá-lo. Totalmente antiético, né? Você não pode. Exatamente. Mesmo que o seu Muito. paciente seja da mesma religião que você, espírita, por exemplo, ou da Umbanda, ou da católica, ali não é um espaço para vocês fazerem uma oração, ou para você interpretar aquele sofrimento desse paciente à A luz da partir sua dessa perspectiva. religião. Exatamente. Ali você tem que oferecer um serviço pautado na ciência. Fora do consultório, qualquer coisa, você conversa um pouquinho sobre religião, mas, enfim, eu acho importante apontar isso só para não passar a imagem errada de que o psicólogo vai captar pacientes que pensam como Exato. ele em questões políticas e eles vão ali ficar concordando com o outro e discutindo política e vamos fazer a revolução. Não, não é por esse Tem que ser caminho que... terapêutico, né, Dani? É que nem aquela coisa, a terapia, a gente fala muito, né? A questão da TCC, por exemplo, ela é super didática. E tem momentos que a gente vai usar um slide para explicar um conceito, mas ela tem que ser psicoeducativa, ou seja, em alguma medida tem que promover mudança. Se não promover mudança, é aula. Aula é na universidade, é na escola. Não tem que ser aula. Sessão não pode ser aula. Tem que ser psicoeducativa. Tem elementos de aula, mas tem uma função terapêutica, né? Então, assim, qualquer assunto, né? Principalmente esses, se for terapêutico, beleza, né? Tu pode servir como modelo para a pessoa, né? Tu pode fazer uma autoexposição mostrando alguns modelos, enfim, tem que ser terapêutico, tem que acabar Exatamente. convergendo para a questão terapêutica e não terapêutica geral, do paciente, baseado nas demandas dele, né? Eu vejo muito Exato. assim, né? Sim, Então é sim, um sim, campo que a sim. gente É tem que isso se mesmo. portar. Tem que ser terapêutico, não é terapêutico, fica quietinho e muda a abordagem, refaz Como a aquilo ali vai formulação. ajudar o paciente, né, Júlio? Como isso aqui vai Exatamente, agregar para a terapia. É isso que a gente tem que ter exatamente. sempre em mente. E mais um ponto que eu coloquei aqui ainda sobre essa captação, são muitas coisas, mas uma que às vezes o pessoal peca, na minha visão, na minha percepção, é a questão da competência. Tem duas coisas aí que eu ouvia de um professor meu, professor de organizacional, olha só, o Tadeu, ele falava assim: cara, você quer se dar bem na vida profissionalmente? Você tem que se preocupar com duas coisas básicas, que são complexas, tá? Mas assim, para simplificar. Uhum. É capital social e capital intelectual. O que é o capital social? Conexões. Você É, tem que ter parcerias, você tem que conhecer pessoas, as pessoas têm que gostar do seu trabalho, vão te indicar, vão se lembrar de você. Parcerias, conecte-se com pessoas. Agora, muitas vezes as conexões ocorrem por mediação do segundo elemento aí, que é o capital intelectual. O que que é? É a sua competência. Você tem tá. que ser bom naquilo que você faz. Você tem que demonstrar, você tem que dar evidências para o público de que você é bom naquilo, de que você domina aquele assunto. Mais uma vez o lance da credibilidade, da confiança. Então, por meio de posts no Instagram, em outras redes sociais, no YouTube, falando sobre assuntos de psicologia, você pode demonstrar que você é bom naquilo, que você domina aquele tema, que você é um profissional capacitado para ajudar aquelas pessoas que estão atrás desse tipo de ajuda. E Exatamente. aí eu queria fazer um super gancho, né? A gente está chegando no finalzinho da live aqui, que entra tanto no lance dessa capacitação, de ser bom, de demonstrar conhecimento e de realmente ter um diferencial para oferecer para esse paciente, com o lance também dessa captação que envolve outros fatores aí que a gente estava comentando agora há pouco.
A novidade, então, diante disso tudo, é que a gente está elaborando, desenvolvendo agora para oferecer para vocês o IPA-Psi, que é o Clube de Psicologia Científica do Instituto Ponto Azul. A gente tem como missão auxiliar psicólogos e estudantes de psicologia a desenvolver habilidades clínicas, repertório científico bacana, para oferecer serviços que tenham mais ética, mais eficácia, uma prática mais baseada em evidências, de uma maneira bem descomplicada. Então, é a nossa proposta. A gente vai oferecer nesse clube vários cursos, serão 5 cursos neste primeiro ano. Olha só, presta atenção, 5 cursos praticamente pelo valor de um. Vocês vão ver daqui a pouquinho que a gente está aí com um valor super em conta nesse primeiro momento. A gente vai começar com um curso de psicoterapia online, que é um guia completo, então tem tudo a ver com esse papo que a gente estava tendo aqui hoje, para quem quer alavancar a sua carreira, para quem quer pensar ou repensar a sua prática clínica, tendo como premissa a ideia de que a psicoterapia online rompe barreiras e tem muitas vantagens legais, e a gente pode acabar tendo todo um momento de virada de chave mesmo na nossa trajetória profissional, se a gente souber como implementar essa modalidade. Muita gente, como a gente conversou, né, Júlio, tem uma ansiedade, não sabe por onde começar, tem questões éticas do Conselho de Psicologia também, tem questões digitais de domínio de tecnologias, tem questões técnicas de como eu vou traduzir para meios digitais uma intervenção com um paciente que tem depressão, que tem TAG, que tem personalidade paranoide, por aí vai. Então, isso tudo a gente vai abordar e outros 4 cursos. Eu quero mostrar aqui para vocês, e já vou colocar aqui para quem está assistindo agora, ao vivão com a gente, vou colocar aqui, ó, o link para vocês darem uma olhadinha em toda a nossa proposta com detalhes, aqui, ó. E já para fazer inscrição. E eu vou contar que tem uma novidade no final ainda, tá? Tem uma surpresa no final, fica até o final aqui comigo, vai ouvindo, mas qualquer coisa já clica aí para vocês conhecerem o IPA-Psi. Eu vou compartilhar a tela rapidamente aqui, Júlio, para o pessoal conseguir acompanhar com mais tranquilidade o nosso site e eu explicar alguns detalhes legais sobre como funciona o IPA-Psi. Ó. Então, é esse o site que vocês devem ter clicado, que eu mandei aí para vocês no chat, explicando um pouquinho a nossa proposta. Tem um videozinho de introdução, só dá o clique depois aqui, eu não vou dar, porque eu vou falar um pouco daquilo que é dito aqui. Além desse curso de psicoterapia online, a gente vai ter uma atualização em psicopatologia, então nós vamos estudar o DSM-5-TR, as novidades que ele traz para a gente, aspectos diagnósticos, o diagnóstico diferencial, um pouquinho de casos clínicos para a gente ilustrar, tornar um pouco mais concreto o entendimento do que é uma pessoa que tem transtorno depressivo maior, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada e por aí vai. Vai ser muito show esse curso aqui também. Uma introdução à psicologia baseada em evidências, quais são os seus princípios, como ter uma prática que é alinhada com os seus princípios, terapia cognitivo-comportamental, teoria e prática, que é mais baseado no livro famosinho da Judith Beck, a 3ª edição, muito em cima, e ele já está gravado, ele já está prontinho. Então, você se tornando aluno do IPA-Psi, você já vai ter acesso a esse curso, tá bonitinho lá. São 10 aulas de umas 3 horas, eu acho, cada uma. Nossa, é muito conteúdo, viu? É muita coisa. E é o arroz com feijão, vamos pensar assim, mas é um arroz com feijão, assim, enriquecido, com vários ingredientes, porque a Judith é fantástica, né, Júlio? Sim. Você vai sair dali com uma formação muito bacana em TCC para fazer bons atendimentos. E a gente também vai oferecer, para fechar esse pacotão de 5 cursos em um ano, o transtorno de ansiedade, prática baseada em evidências. O que a gente tem como intervenções empiricamente validadas, que tem eficácia já demonstrada pelas pesquisas, para a gente ajudar pessoas que têm, por exemplo, fobia social, pessoas que têm, enfim, ansiedade social, acabei de falar, né? Transtorno de pânico, enfim, vai ser muito massa esse curso aqui também. Você vai poder ter, aqui, ó, tem outras vantagens, participar do nosso grupo exclusivo no Telegram. Nesse grupo vocês vão poder tirar dúvidas, se conectar com outros psicólogos ou estudantes de psicologia. A gente vai compartilhar alguns materiais extras, vídeos, artigos científicos, vai ser bem top. Acessar pesquisas científicas que eu já acabei mencionando, a gente vai disponibilizar ferramentas clínicas também para avaliação, acompanhamento de casos, interagir com a gente, ó. As nossas aulas, não tinha mencionado isso, eu acho, né, Júlio? As nossas aulas vão ser predominantemente ao vivo.
Só que, Daniel, ao vivo, mas nesse dia aí, quarta-feira à noite, de 8 às 10 da noite, eu tô na faculdade. Ou é meu dia de jogar peteca no clube, ou eu jogo baralho ali com meus vizinhos. Não tem problema. As aulas ao vivo serão ótimas para quem quer interagir com a gente, tirar dúvidas ali, ó, em tempo real, bater um papo com a gente. Serão 2 horinhas de aula por encontro, mas vão ficar salvas, gravadas, para quem não pôde assistir, para quem perdeu, para quem tem conflitos de agenda aí. Então vai ficar tudo salvado lá, salvo, desculpa. Então ninguém vai perder nada, olha só que coisa legal. E vai poder interagir com a gente, quem tiver essa disponibilidade, nas quartas-feiras, de 8 às 10 da noite. Além disso, vocês vão poder assistir, né, isso que eu já falei, as aulas gravadas, e tem certificado para todos esses cursos. Aqui tem a gente bonitinho, apresentando quem somos nós de forma bem sucinta. Nós seremos os professores de praticamente todos os cursos lá, salvo uma exceção e outra, como esse curso de TCC que já está prontinho, gravado, que eu fiz. Então, a ideia é que vocês vão aprender a dominar técnicas e habilidades de atendimento relevantes, atualizar-se com a literatura científica de psicoterapia, aprimorar seu raciocínio clínico, diagnóstico, aprender como captar mais clientes, desenvolver uma prática clínica baseada em evidências. Além de tudo isso que eu falei aí para vocês, eu acho que faltou só eu dar o detalhe de que a gente vai fazer de forma gradativa a disponibilização dos cursos. Não vai ser tudo de uma vez, tá, gente? Vamos começar agora, daqui 2 semanas, o curso de psicoterapia online, e a cada trimestre vai ter um novo curso sendo liberado, beleza? A gente começa agora, então, com psicoterapia online, aulas ao vivo que vão ficando gravadinhas, serão 9 encontros, e o curso de TCC já vai estar prontinho lá. Já foram 5 aulas liberadas na plataforma, já deixei elas prontinhas, e virão mais 5 agora gradativamente para vocês irem assistindo aos poucos. O que vocês vão ver nesse curso nosso que vai começar de psicoterapia online? Vocês vão ver um pouquinho da história e das evidências de eficácia dessa modalidade, questões éticas, o que eu preciso fazer, o que pode, o que não pode no atendimento online, o que o Conselho Federal de Psicologia preconiza. Então, nós vamos dar o passo a passo para todo mundo sobre isso. A relação terapêutica, como cuidar dela. Recursos digitais básicos para atendimentos. Então, desde anamnese, registro de sintomas, acompanhamento, vários aplicativos também, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Técnicas virtuais para atender pessoas que têm ansiedade generalizada e que têm depressão. Intervenções experienciais na psicoterapia online. Tem jeito, Júlia? Olha só, vamos ver que tem jeito. Aplicativos para intervenções digitais e marketing digital para psicólogos. Isso tudo, então a gente vai se aprofundar nesses tópicos que a gente falou isso hoje aqui com vocês. Por R$ 497 à vista. 5 cursos pelo preço de um, vocês estão entendendo isso, né? Mas por tempo limitado. Isso aqui vai só até segunda-feira que vem, e tem uma surpresa para quem se inscrever até amanhã, que eu já vou contar para vocês. Só um instantinho. Ó, quem quiser parcelar em 12 vezes de R$ 49,90 é outra opção também. Então fica como se fosse uma mensalidade. E você vai pagar então 12 de R$ 49,90 para ficar mais suave, e vai ter todo esse conteúdo. Serão mais ou menos 100 horas de muito conhecimento, de muitas técnicas, de muita interação entre nós, para vocês saírem feras, mais capacitados para fazer bons atendimentos. Não só online, tá, gente? A gente tem um curso da psicoterapia online, mas os demais valem, digamos, tanto para modalidade online como para presencial, tá, gente? É um dos 5 cursos que é sobre apenas online, e os demais servem tanto para modalidade online como para modalidade presencial também. Então, a gente vai deixar o carrinho aberto até segunda-feira que vem, depois fecha, e não dá para vocês se inscreverem mais até não sei quando, até quando a gente inventar mais alguma coisa aí para o nosso IPAPSI mais lá na frente, beleza? Então, fiquem ligados até segunda-feira que vem. Agora, quem se inscrever até amanhã é dia 13 de março? 13. Isso. Quem se inscrever até amanhã, meia-noite, vai ganhar um bônus, que é uma aula com a Camila, que é fera em marketing para psicólogos. Camila Leal, ela trabalha com isso, já tem 3, 4 anos, teve mais de 1.000 alunos, é muito gabaritada nesse tema. Então, ela vai passar muitas dicas, vai ensinar o beabá e outras coisas mais para aqueles que se inscreverem até amanhã, meia-noite. Então, eu correria agora, ou se você está assistindo essa live aí no futuro, né?
na segunda-feira, já se inscreva para ganhar essa aula bônus da Camila. Entendam que no nosso curso de psicoterapia online vai ter uma aula de marketing digital com o professor Euris Oliveira. Mas a Camila ela vai trazer outros recursos, outras estratégias que vão complementar a aula que a gente vai ter com o professor Euris. Então, fiquem atentos. Até amanhã, fazendo a inscrição, vocês garantem a presença nessa aula especial, mais focada no Instagram, tá? Essa aula da Camila é mais focada na captação de pacientes no Instagram. Ela é fera e vocês vão ganhar como bônus. A Camila, eu acho que está até assistindo a gente aí. Qualquer coisa, dê um alô. A Nath está assistindo a gente aí também. A Nath, minha esposa, que é psicóloga também da TCC e está arrebentando. Clínica praticamente cheia, né, Nath? Eu acho que está faltando só 1 ou 2 horários para ela acabar de encher aí. Então é isso. O link está compartilhado aí em cima, fixado, e está na descrição do vídeo também, para vocês lerem os detalhes e se inscreverem. Qualquer dúvida, me mandem um e-mail no contato.danielgontijo@gmail.com ou me chamem lá no Instagram, que é o @prof.danielgontijo. O Júlio e eu, então, temos essa missão aí de, até março do ano que vem, acompanhar vocês, revezando nessas aulas aí. Vai ter um outro professor, de vez em quando, fazendo participações especiais, como é o caso da Camila, mas a gente vai acompanhar vocês para compartilhar muito das nossas experiências clínicas e dos nossos estudos nesse período aí, até março do ano que vem. É uma anuidade, hein, gente? É muita coisa legal que está aí pela frente. Então, agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Júlio, se você quiser comentar alguma coisa aí antes de a gente finalizar, fica à vontade também. Não, são 5 cursos, né? Então, 50 aulas, basicamente, né? Uma média. Cara, Assim, basicamente 50 aulas. a gente vai passar basicamente por tudo É que muita é coisa. comum na clínica. Né? A gente vai falar de prática de Exato. baseada em evidência, vai falar de ansiedade, depressão, então, assim, tá super completo. Exato, então o pessoal tem que se ligar nisso. A gente vai ter um curso só focado em transtornos de ansiedade, como a gente falou, ansiedade generalizada, fobia social e por aí vai. E a gente está com esse pacote aí por 1 ano, mas não quer dizer que vai acabar. Daqui a 1 ano a gente vai renovando com outros cursos e, se você quiser, você renova a assinatura com a gente. Então, a gente já tem planejando aí um curso sobre formulação de casos clínicos, um curso sobre TCC e outras práticas baseadas em evidências para depressão. Tem várias coisas por vir, mas um pouquinho da depressão a gente já vai abordar numa dessas aulas de psicoterapia online para ilustrar, né, Júlio? Como é que a gente pode conduzir. Estudo de caso. De enfim, caso. É bem prático, é bem aplicado, né? Exatamente. Pessoal, então é isso. Espero que tenham curtido a ideia, espero que se inscrevam, que a gente comece quanto antes a interagir lá no nosso grupo do Telegram, que já está prontinho. Vocês vão, inclusive, ó, tem um pouquinho de gente online ainda, deixa eu mostrar rapidamente aqui, que eu tinha esquecido um detalhe, ó. Aqui, ó, aqui é a nossa plataforma. Deu para aparecer, Júlio? Deu certinho? Deu. Uhum. Aqui, ó, aqui a gente vai ter os cursos bonitinhos aqui, ó, informações para vocês entenderem como funciona a plataforma, o curso, certificados. A gente já tem aqui 6 aulas postadas da TCC Teoria e Prática, a gente vai postar o restante aos pouquinhos agora, as aulas gravadas. A gente vai ter aqui Psicoterapia Online, um guia completo que começa dia 17? 22, né? 22, Isso. que assim sai essa próxima quarta, na outra, e a gente vai ter aqui, em breve, os outros conteúdos, atualização em psicopatologia, a gente vai ter introdução à psicologia baseada em evidências, e a gente vai ter também transtornos de ansiedade, prática baseada em evidências. Aí basta entrar em cada uma dessas pastinhas para acessar as aulas que vão estar listadas lá. Não tem segredo, uma plataforma super simples, prática, funcional, para a gente aprender muito sobre psicologia clínica. É isso aí. Então, eu vou ficar por aqui, Júlio. Quer comentar alguma coisa ou é isso mesmo, cara? Agradecer, Dani. Muito obrigado pela confiança. Tamo junto. Vamos fazer um ano aí de muito curso, muita ciência, muita psicologia. Vamos lá. Obrigado para quem... Tamo junto nessa. Obrigado, velho. Valeu todo mundo aí que assistiu. Espero vê-los por lá. Qualquer dúvida, entre em contato e a gente se vê numa próxima. Um abraços. Tchau, tchau.